Vamos lá, criançada, belezinha? Bora continuar aqui com os nossos vídeos. No vídeo anterior eu comecei a refatorar um pouquinho o código, né? Porque afinal de contas a gente vai ter algumas regras, vamos dizer assim, pré-definidas com o comportamento dos nossos expoentes. E no vídeo anterior eu fiz aqui um pedacinho da função, ainda falta uma boa parte dela, tá? Para retornar um multiplicador do expoente, sendo que esse multiplicador vai ser o valor ao qual o nosso expoente vai ser multiplicado, no fim das contas, né? Onde é que nós colocamos isso? A gente coloca aqui, o expoente na casa decimal. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplesmente só abrir parênteses em cima disso para poder terminar, né? E eu vou colocar o retornar o multiplicador expoente no começo da função. Por que eu vou colocar no começo da função? Eu não preciso ficar chamando a função o tempo inteiro. Eu só preciso saber no começo, porque assim, você vai enviar para a função qual que é a base, qual que é o valor-alvo. Eu só preciso saber disso uma vez. A base e o valor-alvo não vão ficar alterando no meio da função. A única coisa que só vai alterar, só praticamente, né, é o valor atual, que é só a multiplicação do expoente pela base, né? Multiplicação não, né? A exponenciação dela, né? A potenciação dela. E o expoente eu só preciso verificar uma única vez. E as regras da parte do multiplicador, quando ele volta positivo ou quando ele volta negativo, eu preciso deixar só dentro da função. Então eu não preciso ter várias vezes isso daqui aqui dentro. Pode ser que eu duplique esse pedaço dos ifs, é uma possibilidade, mas pelo menos eles já vão estar contidos em uma única função. Tá? Então aonde que eu vou colocar isso? Eu vou colocar fora da parte das casas decimais. Vamos ter que criar uma função para retornar, né, para calcular tudo? Vamos. Mas pelo menos por enquanto vamos deixar desse jeito. Tá? Então eu vou colocar aqui o meu multiplicador, né? E vou receber o quê? Eu vou receber a função retornar multiplicador expoente, o resultado dela. E o que eu tenho que passar aqui para dentro? Eu tenho que passar a base e o valor-alvo. Simples assim. Aí, a partir do momento que eu estou aqui, né, vamos considerar as duas primeiras partes, né, que é a parte quando minha base é maior que 1 e meu valor-alvo é maior que 1, né, que é essa situação que eu coloquei aqui, que é o começo que a gente tinha feito. Né, então, por exemplo, eu vou colocar aqui que minha base é maior que 1, né, e minha base é maior. Neste caso aqui, nossa base é menor que o valor-alvo. Né? Então, eu vou colocar, por exemplo, que eu quero 5,65. Então, eu vou colocar aqui um multiplicador e eu vou colocar um breakpoint aqui dentro. Por que ele está reclamando? Porque eu não salvei ainda e joguei como source. Tá? Salvando, aí ele entra. Beleza. Aí eu retornei aqui. Aí ele vai entrar na parte do multiplicador. Pelo menos por enquanto o multiplicador ainda está como 1. Tá? Então, ele vai verificar. Base é maior que 1? É, porque a base ali é 2. Aí vai verificar, base é maior que o valor-alvo? Não. Ele vai voltar ao multiplicador 1, ele vai atribuir ao multiplicador, retorna o multiplicador. Então, o multiplicador ele continua como 1. Então, beleza. E aqui é multiplicador vezes o resultado deste bendito. Aqui dentro sempre vai ser positivo. O acréscimo da bendita da minha função sempre vai ser positivo. Eu sempre vou aumentando de 1 em 1, depois de 0,1 em 0,1, de 0,01 e assim por diante. Tá? A única coisa que eu só preciso saber no final se o meu resultado do multiplicador ele vai ser positivo ou negativo. Tá? E eu vou saber em cima do multiplicador do 1 ou menos 1. Tá? E eu posso simplesmente só vir aqui, né, e colocar o multiplicador vezes o expoente, em ambas, pelo menos por enquanto. Tá? Por que eu estou colocando desse jeito? Porque o meu expoente, a variável expoente, ela sempre vai ser positiva. Beleza? Ela sempre vai ser positiva. A única coisa que só vai mudar, só na hora do cálculo, é esse bendito aqui. Não, já estou colocando ele aqui como... Não preciso colocar multiplicador não, perdão. Eu estou confundindo. O que vai sempre ser positivo é essa parte aqui, tá? Eu sei onde é que eu estou errando. Eu tenho que deixar aqui mesmo, né? E aí eu faço o quê? Eu venho aqui, ó. Venho aqui, eu tiro esses meus parênteses. Eu venho aqui, abro parênteses e multiplico aqui dentro.
aí sim fica certo. Aí sim eu tenho que deixar o multiplicador e o expoente aqui. Porque aqui ele sempre vai ficar acrescentando, né? Aqui ele sempre vai ficar acrescentando o meu expoente, e quando chega aqui no valor atual, eu coloco a multiplicação dele. Não tem problema algum, porque qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Aí sim, se eu tiver um número com menos 1, ele multiplica, aí ele vira negativo. Tá? Então vamos rodar aqui novamente. Então vamos no caso, primeiro caso que a gente tem, né? Que é quando a nossa base é maior que 1 e quando o nosso valor-alvo é maior que o nosso valor base. Então eu vou verificando, então o multiplicador realmente tem que ser 1, tá? Retorna o multiplicador. Aí aqui ele vai por o expoente, ele verifica, como é a primeira casa, ele vai até o 25, tá? Aí aqui ele vai verificar, o expoente vezes casa decimal, neste caso é 1, valor atual base vezes multiplicador vezes expoente, multiplicador vezes expoente, vai dar 1 do mesmo jeito, né? Então ele vai verificar, não vai, 4, passou para 8, retorna 1, né? Veja que aqui continua sendo positivo, tá? Eu não mexo na casa decimal. Por quê? Porque o problema é que se eu pegasse ali e eu simplesmente colocasse... Eu estou apontando para a tela, não sei porquê. Vocês não vão ver. Se eu simplesmente colocasse aqui negativo direto no próprio expoente, na própria variável do expoente, o que, que acontece? Na hora que eu tivesse uma soma, ou por exemplo uma subtração, o sinal seria importante. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu fosse um número negativo. Eu coloquei ele como um número negativo aqui. Então, na hora que eu multiplicasse esse bendito, na hora que eu somasse, eu estaria aumentando mais 1. Né? Ele sairia do menos 3, por exemplo, ele iria para o menos 4. Aí, continuando, né? Voltando aqui para o loop, porque agora é a segunda parte. Aí eu vou voltando, veja que ele continua como positivo e ele vai se aproximando a quantidade de casas decimais que eu tenho. Tá bom? Então aqui, agora eu vou colocar uma situação ao qual minha base é maior que 1, só que meu valor-alvo é menor que minha base. Só que ainda assim a minha base é maior que 0. Ainda assim minha base é maior que 1, perdão. Beleza? Então vamos lá. Aí eu verifico isso, veja que o meu multiplicador continua 1. Aí eu vou para o expoente, como o valor-alvo, o valor atual é maior, então eu retorno um expoente, então ele vai para 0, aí é 0, aí ele vai aumentando, até chegar infinitamente próximo ao 5. Né? Porque o expoente elevado a 1 a base elevada a 1 é a base. Ok? Então, conforme vai se aproximando de 1, ele vai se aproximando da base. Beleza? Eu tenho um expoente 0. Ok? 0 e alguma coisa. Só que agora nós estamos querendo trabalhar com valores entre 0 e 1. Eu vou colocar a base 2, por exemplo. E aqui eu tenho o 0,65. Agora vamos lá. Ó, eu vou ver qual que é o multiplicador. De acordo com a regra, ó, base é maior que 1, ok? Base é maior que o valor-alvo, ok? Só que o valor-alvo ele está entre 0 e 1. Então meu multiplicador é menos 1. Voltou o menos 1. Aí agora eu continuo. Ó, loop do expoente. Voltou até aqui. O expoente, neste caso, ele ainda é positivo. Né? Na hora dele ser negativo, é aqui que ele vai aplicar o multiplicador ao expoente. Aí o meu expoente vai ser negativo. Aí eu vejo que agora o valor-alvo que eu tive, o valor atual é 0,5. Então agora eu estou começando a ter valores menores que 1 e maiores que 0. Porque é só com um expoente negativo que você consegue ter isso. Aí ele vai indo, veja que ele vai para 25, né? Só que aqui entra um outro detalhe. Veja que cada vez mais o meu valor atual ele vai ficando menor que meu valor alvo. Então aqui que nós temos o segundo ponto, que é a segunda avaliação. Porque assim, quando a gente tem um valor positivo, né, quando nós estamos tratando de um valor positivo com base maior que 1, e quando tem essas duas situações, né, que a base é maior que base é maior que 1, base maior que o valor-alvo e valor-alvo maior que 1, eu volto ao multiplicador positivo, eu tenho um expoente positivo. Se minha base é maior que 1 e minha base é menor que o valor-alvo, né? Então eu tenho um multiplicador ainda positivo, o meu expoente vai ser positivo. Só que as formas como eles se aproximam é diferente. E quando eu tenho um expoente positivo com essa situação,
Então, o que acontece? Quando o meu valor atual for maior que o valor alvo, aí eu subtraio 1. Beleza? Só que agora é o contrário. Quando eu digo o contrário, eu digo que agora eu tenho que verificar se o valor atual é menor que o meu valor alvo, porque o meu valor ele vai decrescendo nessa situação. Só que se vocês analisarem aqui, ao qual eu vou ficar 3 segundos sem falar, vocês vão entender o que eu estou falando. 1, 2, 3. Este pontinho aqui, essa minha função, essa parte da minha função, porque se eu colocar que o meu valor atual é maior que o valor alvo, quer dizer, o valor atual é menor que o valor alvo, ele sempre vai ficar entrando ali em situações ao qual eu tenho que aumentar o meu valor atual. Então, em casos que minha base é maior que 1 e meu resultado, meu valor alvo, é maior que minha base, eu sempre vou ficar verificando. Se for menor, ele vai continuar entrando de modo infinito e eu nunca vou poder chegar no meu bendito dos meus resultados, do meu resultado. Então, o que acontece? Essa situação a qual a gente tem agora não dá. Então, como é que nós temos que fazer? Nós temos que separar esse bendito desse nosso if para ele ficar praticamente condizente com esse. Só que assim, convenhamos, se nós mantermos deste jeito aqui, vai ficar um cacete, vai ficar um monte de if alinhado, vai ficar um monte de porcaria, porque eu vou ter que ficar verificando um monte de coisa de uma vez num único lugar. Então, vamos começar a refatorar o nosso código no próximo vídeo. Beleza, meus amores? Espero que vocês estejam entendendo, né? Caso vocês não estejam entendendo, principalmente a parte de função, a função de log, etc. Eu tenho outros vídeos de pré-cálculo, eu tenho mais de 130 vídeos de pré-cálculo, ok? Vejam a parte lá, quando eu comecei a explicar no começo desses vídeos aqui, deste projetinho, tá? E entenda um pouquinho mais de log, caso vocês não estejam entendendo o que eu estou fazendo. Beleza, meus amores? Beijos no bubuzinho de vocês e até o próximo vídeo.